nós fizemos uma reflexão sobre o atual momento, o que nós chamamos de análise de conjuntura. É um momento extremamente grave pelo que vive o Brasil, mas isso que está acontecendo no Brasil e que está ocorrendo, mesmo que nós chamamos isso de golpe, ele está dentro de um contexto e que, na nossa avaliação, o que está ocorrendo no Brasil é reflexo do contexto da crise do capitalismo. E no período de crise, o capital, os empresários, eles fazem uma ofensiva sobre os trabalhadores para aumentar a exploração sobre os trabalhadores, ou seja, eles, para aumentar o lucro dos empresários, eles fazem um movimento para fazer rebaixar o ganho do povo, porque quando tu paga menos aos trabalhadores, retira direitos, na verdade tu gasta menos com os trabalhadores e isso sobra como lucro dos empresários. Então esse movimento de ofensiva, de retirada do governo, faz parte dessa lógica, porque na crise o capital, os empresários tentam retomar suas taxas de lucro ou aumentar suas taxas de lucro e eles vão buscar fazer com que o povo pague a conta. O que acontece é que nesses períodos, eles fazem um movimento que eles querem governo 100% a serviço dos empresários. E aí, que tipo de governo eles querem aqui no caso do Brasil? Porque nessa lógica, nossa avaliação é que ao mesmo tempo que há uma crise do capital, há também uma estratégia dos Estados Unidos e que envolve a América Latina e o Brasil. E por que dessa estratégia dos Estados Unidos? É uma estratégia de hegemonia total e que, como a América Latina e o Brasil em especial tem muitos recursos naturais, tem um potencial muito grande, principalmente aqui no Brasil tem o pré-sal, que é o petróleo, que é uma reserva gigantesca, e as empresas dos Estados Unidos têm interesse nisso, então passa a ser visualizado aqui um interesse dos Estados Unidos. Então nessa ofensiva, tem o interesse também em envolvimento, provavelmente, mesmo que disfarçado, mas tem envolvimento nesse contexto. Além disso, a nossa avaliação que isso traz como consequências que essa elite brasileira, articulada com essa elite dos Estados Unidos, eles querem um governo que seja pró-Estados Unidos e não mais um governo que faça uma política de alianças internacional, que tenha a China, que são os concorrentes dos Estados Unidos no mundo. Tudo que os trabalhadores tiveram como ganho, eles vão querer retirar, porque isso vai beneficiar o capital, que adotem uma política de privatização, privatizar a saúde, a educação, universidades, institutos federais, na saúde o SUS, privatizar a energia, o petróleo, a Petrobras, privatizar os bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, inclusive BNDES, provavelmente, Correios, ou seja, há um conjunto de empresas que são públicas e que isso pode ser privatizado e transformado em negócios dos empresários. Então, é por isso que está ocorrendo o golpe, é para que está em jogo essas questões. Quem vai ser mais afetado e terá como consequência é o povo, porque vai haver um processo de criminalização muito forte sobre o povo, sobre principalmente aquela população organizada, e que a população organizada é que reage contra as agressões. Então eles vão fazer uma ofensiva de criminalizar com perseguição contra quem é organizado. Eles vão fazer uma ofensiva sobre os trabalhadores para retirar direito, vão fazer uma ofensiva para privatizar, vão fazer uma ofensiva inclusive de aumentar preços, porque aumentando o preço, na verdade é uma forma de desvalorização do salário do povo. Então essas questões agora estão em jogo e está colocado no cenário para o próximo período. Isso só é possível com um processo de reação do povo, de enfrentamento, e não só para enfrentar, de resistir contra isso, mas de derrotar isso aí. Agora, quais são os desafios para fazer isso? Um desafio nós achamos que tem que resistir ao máximo contra esse golpe, contra essa ofensiva, que não é uma ofensiva de só retirar o governo, é uma ofensiva contra o povo e contra o Brasil. O segundo desafio que nós achamos é a unidade. O povo tem que se unir nesses momentos. O povo trabalhador, os homens e as mulheres das periferias, das fábricas, todo esse povo, os camponeses, tem que se unir. Tem que estar unido, tem que superar qualquer questão para se unir. Terceiro objetivo que tem que ter nessa situação
na nossa avaliação, né? É preciso que se construa uma estratégia, um projeto para resolver os problemas do povo e não só se pense em questões eleitorais, que se vá além das questões eleitorais nesse campo, né? Que nós achamos fundamental. Além disso, os problemas do povo se resolvem hoje na rua. Se o povo esperar pelas instituições do Estado, isso está tudo tomado pelos empresários, né? Desde justiça, né? Da polícia, do judiciário, do Ministério Público, não é todos, mas sua grande maioria está a serviço dos empresários, né? Podem ver no tipo de postura que ele toma. A polícia tem agido como uma polícia política contra o povo. Então, a forma de resolver os problemas? É na rua. O povo vai resolver os problemas na mobilização de rua. Isso é fundamental no próximo período, fortalecer as lutas. Além disso, nós temos um sistema político, né, que é representado por parlamentares e pelos governos, que é financiado pelas empresas. O Congresso é financiado pelas empresas e aí o Congresso, as leis são feitas para beneficiar as empresas e prejudicar o povo. Nós temos que mudar o sistema político. Nós queremos maior participação e controle do povo. Nós queremos a participação dos negros, das mulheres, né, de toda a população, dos trabalhadores e das trabalhadoras na política. Olha, em termos internacionais, o que hoje está em jogo, no xadrez da geopolítica mundial, digamos assim, é eliminar, cortar pela raiz toda e qualquer liderança alternativa ao poder hegemônico da potência mundial. Isso tem em mira, sobretudo, os países do BRICS, os países chamados emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então há uma, mais que golpe militar como se pensava um tempo, hoje existe uma inteligência política com escutas telefônicas, etc., que procura cortar pela raiz qualquer possibilidade de liderança emergente, de alternativa à hegemonia mundial. E nessa mesma linha de hegemonia do jogo da geopolítica mundial, a América Latina é fundamental, e especialmente o Brasil. O Brasil tem potencialidades de se tornar uma liderança do continente latino-americano. E por isso é um dos alvos principais dessa inteligência política. Então, essa inteligência política normalmente tem uma imprensa a favor do status quo, procura espetacularizar, por exemplo, a corrupção, fazer mais do que é, tentando esconder a raiz principal do sistema capitalista, que é a exploração do trabalho. E aí desvia o foco da atenção da exploração para a corrupção. A corrupção é séria e deve ser combatida, mas muito mais sério, muito mais perverso é um sistema que exclui, concentra e, como diz o grito, mata e mutila, etc. Aqui há duas coisas. Por um lado, há essa inteligência política internacional que age no sentido de tornar as coisas mais difíceis ainda. E há um governo Lula, Dilma, que de alguma forma se desvinculou das lutas sociais, dos movimentos sociais, das ruas, da voz popular, e criou um governo mais ou menos submisso aos interesses internacionais, especialmente o capital financeiro. É bom lembrar que os bancos foram os que mais lucraram em plena crise. Então isso demonstra que realmente os governos se desviaram do caminho. Creio que a saída agora é retornar às ruas, retornar aos princípios originais de onde nasceu o Partido dos Trabalhadores, por exemplo,
retornar ao clamor, aos clamores populares, retornar ao trabalho de base e reorganizar a sociedade para um novo projeto. E não só o grito, mas pastorais sociais, campanhas Jubileu Sul, movimento sem terra, movimento dos trabalhadores, sindicalismo combativo, movimento estudantil, os movimentos do meio ambiente, enfim, todos os movimentos sociais, pastorais sociais, etc., todas as organizações de base têm o papel hoje fundamental de reconstruir o modelo alternativo. Não pode ser uma repetição do que aconteceu nos governos Lula e Dilma. Pode aproveitar muitos princípios e muita coisa disso, mas tem que ser algo muito novo e muito vinculado às aspirações populares, aspirações de base, às necessidades fundamentais da população brasileira. Na verdade, em tempos de crise sempre nascem muitas perguntas, mas nessa multidão de perguntas há um segredo. O segredo é de que, normalmente, a resposta vem antes da pergunta. Nenhuma pessoa, nenhuma sociedade faz uma pergunta no vazio. Isso é um absurdo. Quando fazemos uma pergunta, é sinal de que as respostas, implícita ou explicitamente, já estão no ar. Já respiramos a resposta. Na verdade, as respostas estão nos pés de quem marcha, nos pés de quem se organiza, nos pés de quem sofre, nos pés de quem grita. As respostas já estão aí. A pergunta é feita justamente para trazer a resposta do pé para a cabeça, para que as pessoas possam fazer um projeto alternativo. Unidos em todo o Brasil, é os excluídos excluídas, dizendo vamos resistir. Esse sistema é insuportável, exultar e matar. Esse sistema é insuportável. Eu acho que assim a gente vem desse momento assim dentro da igreja, eu digo assim, estamos num certo fechamento, mas também com muitas boas projeções, né? Mas assim para nós, eu diria assim, nós temos que ter como horizonte o Papa Francisco que nos ilumina. Eu tenho dito muito assim com a encíclica Laudato Si, com a alegria do Evangelho, né? Quer dizer, que nos provoca de sermos uma igreja em saída, né? Laudato Si, então esse clamor dos povos da terra, da mãe terra, dos pobres, né? Então acho que assim é um olhar, eu diria assim, um horizonte para sair, né? Por outro lado, assim, nós temos que ter muito presente também assim, nós fizemos uma igreja também bastante do espetáculo ainda, né? A pegada, né? Assim, a mega shows. Uma igreja que tem bastante medo de se expor, né? De tomar uma posição. E o Papa tem nos desafiado exatamente assim, ele prefere uma igreja de fato acidentada, né, mas que assuma de fato a causa dos empobrecidos, né, do que ter uma igreja fechada, centrada em si mesmo, que não é profética, né? Então eu diria assim, nós temos nesse momento vivendo esse momento eclesial, né? Por um lado, um horizonte bonito que nos desafia, mas ainda esse medo, né, de nós sairmos de nós mesmos, né? Então esse é o passo. Então eu acho que assim, o que cabe a nós, né? Nós temos nesse momento de preparação do Grito dos Excluídos, olhar a conjuntura eclesial, estamos vivendo também uma conjuntura política difícil, né? O que cabe a nós? Eu acho que assim, a tarefa nossa, como pastorais sociais, como igreja, como Grito dos Excluídos, a gente retomar assim com muito ardor, com muito amor, com muito carinho, mas assim, o trabalho de base. Né? Quer dizer, nós temos que chegar às pessoas, né? Nós temos que animar as pessoas, é a nossa missão. De certa maneira, a gente deixou nos últimos anos assim, o trabalho de base, né? Então, pensar assim, de irmos às periferias, de irmos ao encontro das pessoas, pequenos grupos, pequenas comunidades, quer dizer, começar de fato assim, a solidificar um trabalho de base, né? Quer dizer, de formarmos, não, eu digo assim, politicamente, biblicamente, sociologicamente, quer dizer, no sentido de a gente também, como igreja, ajudar a capacitar as pessoas, empoderar as pessoas, né? Para que elas também tenham assim, tomem consciência da realidade que as cercam, de elas serem sujeitas, de elas lutarem pela sua dignidade, né? Então, de ajudar as pessoas, né, a de fato assim, a serem agentes também de transformação.
Eu tenho dito assim, eu gosto muito da palavra do Papa, que ele dirigiu no encontro, no segundo encontro mundial dos movimentos populares. Quer dizer, nós temos que ser os agentes de mudança, de fazer processos de mudança. Quer dizer, não vamos esperar pelos outros. O que eu posso ser, né? O que eu posso fazer de mudança onde que eu estou? Então, de nós sermos agentes nos processos de mudança. Eu, meu vizinho, minha comunidade, a minha família, quer dizer, acho que é a função nossa da igreja, a função das pastorais sociais, do grito dos excluídos, quer dizer, é a gente potencializar processos de mudança nessa sociedade. Isso é o Evangelho, né? Isso é a igreja em saída. Esse sistema